Silvinho vai ter o seu primeiro grande teste como técnico do Corinthians diante do Atlético Goianiense hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Silvinho, que é muito estudioso, e você viu aí na manchete do vídeo, ele estudou em Coverciano, uma escola de futebol muito famosa na Europa, e eu gosto desse estilo estudioso do Silvinho, mas não adianta só usar o que aprendeu em Coverciano, não. O Silvinho precisa ouvir o corintiano, tirar o Gil da zaga e colocar o João Vitor. É o que pede a torcida e é o que eu acredito também para que o treinador venha ter sucesso desde o início no comando do timão. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Estou gravando esse vídeo aqui inspirado no meu amigo jornalista Klaus Richmann. Ele entrevistou o diretor da escola Coverciano, o professor e diretor Renzo Olivieri, que foi professor do Silvinho. Eu não vejo problema nenhum o Silvinho ter estudado em Coverciano, aliás, todo o estudo é muito bom, é uma escola referência na Europa, fica em Florença, na Itália, e o Silvinho aprendeu muito, não só com os técnicos que comandaram o Silvinho no futebol quando ele foi lateral, quando ele foi jogador, mas ele também trabalhou com o Tite, enfim, isso aí você já sabe. Mas a questão de Coverciano é o seguinte, eu usei até o trocadilho aí no título, pode estudar em Coverciano, é muito bom, mas não adianta só usar o que aprendeu em Coverciano, precisa ouvir agora o corintiano. E quando eu falo isso, é até o corintiano que existe aí dentro do Silvinho, porque você quer alguém que seja mais corintiano do que o Silvinho? Existem muitos corintianos, mas o Silvinho foi criado no Corinthians, né? Jogou nas categorias de base, conhece bem o clube de Parque São Jorge e ele precisa ouvir o lado dele corintiano e ouvir também a torcida corintiana, não só Coverciano, mas ouvir o corintiano e colocar o João Vitor para jogar. Não dá para desde o início o Silvinho apostar no Gil. O Gil tá pesado, o Gil não tem velocidade para correr atrás dos atacantes. O Gil, a saída de bola do Corinthians não fica tão boa com ele. Muitas vezes ele recua pro Cássio. O João Vitor pega a bola, sai quebrando linha, sai até driblando. A saída de bola fica muito boa com o João Vitor. Então, para início de trabalho, o Silvinho ele tem que apostar logo no João Vitor. Ele tem que colocar os jogadores que ele tem de melhor no elenco. Ele mesmo disse na entrevista coletiva de apresentação que no futebol não pode se perder tempo. Se não pode se perder tempo, já tem que colocar logo o João Vitor, porque todo mundo sabe, a torcida sabe que o João Vitor é melhor zagueiro do que o Gil hoje, na atualidade. O Gil foi um grande zagueiro, mas hoje passou, o tempo passou. Hoje o João Vitor vive um grande momento e a zaga é João Vitor e Raul Gustavo. Então, é legal estudar em Coverciano, mas precisa ouvir o corintiano. A torcida toda está pedindo e às vezes a gente acha, subestima que a torcida não entende de futebol, mas os números estão aí. O Corinthians, com o Gil em campo, não tem um bom aproveitamento. E sem o Gil, o aproveitamento melhora muito. Então não é só questão da torcida pedir, é questão do que todo mundo está vendo. O Gil já não tem hoje condições de ser titular do Corinthians, tendo um zagueiro como o João Vitor voando no banco de reservas. Então, para início de trabalho, ouve o corintiano, Silvinho. Coloca o João Vitor para ser titular. Eu até tenho falado muito, eu acredito muito no Silvinho, tá? Eu não sou daqueles que acham que com um jogo já... Tem muita gente que já decretou o fim do Silvinho com o jogo. Eu não faço isso, tá bom? Eu acredito que ele pode ser um grande treinador e fazer um belo trabalho no Corinthians, só que para mim ele não pode errar nisso. Ele tem que ouvir o corintiano, não só o que aprendeu em Coverciano, mas ouvir o corintiano, repito. Ele tem que colocar o João Vitor no lugar do Gil. Eu até cito o seguinte, ele pode errar em todas as outras posições. Claro, né? Estou exagerando falando isso, mas eu vou dar um exemplo seguinte. Ele pode colocar o Ramiro, não vou reclamar, é uma decisão, cada um, tem gente que gosta do Ramiro e tem gente que não gosta do Ramiro, tanto faz. Eu, por exemplo, não escalaria o Ramiro. Ele pode, por exemplo, escalar o Cantillo. Eu escalaria o Cantillo.
Ele pode, por exemplo, escalar o Gabriel. Eu não escalaria o Gabriel, mas tem quem escalaria o Gabriel e tem quem não escalaria o Cantillo ou escalaria. Enfim, essas posições, o Silvinho, ele pode ali fazer os seus testes, mas eu tenho uma convicção que na zaga não tem teste para fazer, não tem tempo a perder. João Vitor é titular absoluto do lado do Raul Gustavo, ele é melhor em tudo, saída de bola, velocidade para correr atrás dos atacantes, ele é melhor em tudo, o Gil tá pesado, não dá. Tendo o João Vitor no banco não dá. Então ele precisa ouvir a torcida corintiana, ele precisa olhar e ver o que o João Vitor fez nos últimos jogos e ver o que o Gil fez neste ano de 2021 com a camisa do Corinthians. Não dá para você chegar e apostar na experiência do Gil e no nome do Gil. Como o Silvinho disse, repito, não dá mais para se perder tempo no futebol. E ele, se ele escalar o Gil hoje novamente como titular ao lado do Raul Gustavo, ele está perdendo tempo. Eu espero, tá? Eu não fiz nenhuma crítica em relação a ele deixar de jogar com 3 zagueiros e passar a jogar com uma linha de 4, mesmo eu não fazendo isso. Eu acho que o Corinthians deveria continuar com os 3 zagueiros, não só pela qualidade dos 3 zagueiros, mas pela qualidade e características que os seus laterais têm, que o Fagner e o Lucas Piton, como alas, jogam muito bem. O Lucas Piton é muito melhor ala do que lateral, e o Fagner, a gente sabe o potencial que ele tem para atacar. Eu não mexeria, eu atuaria com 3 zagueiros, mas eu entendo, eu não sou o dono da verdade. O Silvinho gosta de atuar com uma linha de 4, ele atuou no 4-3-3 na sua estreia, não tem problema nenhum, mas nessa linha de 4 tem que jogar o João Vitor. E hoje, contra o Atlético Goianiense, nós vamos ficar de olho na escalação. Se o João Vitor for titular, o Silvinho vai ganhar um grande ponto com a torcida. A torcida vai ter muito mais paciência com ele, porque todo mundo sabe que o João Vitor é melhor que o Gil. Agora, no restante da escalação, tem algumas coisas também que precisam ser mudadas. O Mosquito lá na esquerda não me agrada, ele tem que jogar do lado direito, como foi no segundo tempo. Eu vou dar aqui um Corinthians que eu escalaria respeitando o esquema do Silvinho no 4-3-3. Eu entraria com Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. No meio campo eu entraria com Rony, Cantillo, Rony jogando centralizado, Cantillo na esquerda e o Vitinho na direita, né? A primeira linha de 3. Na segunda linha de 3 eu entraria com Adson, Luan e Matheus Vital. Dá para fazer outras formações também, não tem problema nenhum, dá para colocar o Jô lá na frente, tirar o Vitinho, por exemplo, jogar com Rony e Cantillo, e aí você põe Adson, Luan, Jô na frente, o Vital. Dá também para sacar o Rony, jogar com Cantillo e Vitinho, e pôr até o Mosquito, jogar com Mosquito, Adson, Vital e Luan, é uma outra formação muito boa. Enfim, são várias formações, mais uma, Silvinho, você não pode errar nesse início. Inclusive usando o que você disse na entrevista coletiva, que não pode se perder tempo, tá? É muito legal, né? Eu gosto do currículo do Silvinho, gosto da maneira como ele fala de futebol, a vibração dele, acho que ele pode dar muito certo e considero uma grande aposta do Corinthians. Eu sinceramente, depois que o Corinthians contratou o Silvinho, eu olho melhor, eu olho com bons olhos mais o Silvinho do que o próprio Diego Aguirre. Eu acho que se eu tivesse entre Diego Aguirre e Silvinho e tivesse certo que contratar os dois, eu iria no Silvinho primeiro antes do Diego Aguirre. E para mim acertou, agora não pode errar nessa questão, tá bom? Então não tem problema ser estudioso, estudar em conversiano, mas repito, vou encerrar esse vídeo da maneira que eu comecei. Pode estudar em conversiano, pode trazer o currículo de conversiano, mas ouça o corintiano, tira o Gil e coloca o João Vitor, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista. São 4 planos, cafezinho, cafezão e café especial. Você tem direito a participar do Café na Mesa comigo, nosso Mesa Redonda, tem muitos benefícios, está fazendo um sucesso muito grande o nosso clube de membros. Aí a gente realmente está com muitos assinantes, muito legal, tá bom? O canal tem crescido muito, estamos chegando a 20 mil inscritos em 3 meses de canal praticamente. E não se esqueça também, você corintiano, de estar conosco no Café da Fiel.
de segunda a sexta-feira, às 18 horas, o Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube relacionado ao Corinthians. Às 18 horas, sexta-feira passada, tivemos a entrevista com o João Vitor, já tivemos vários convidados, muitas informações de bastidores. O Café da Fiel tem sido sensacional. Conto com a sua presença, torcedor corintiano. 18 horas hoje, inclusive, tem o Café da Fiel. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!